Boa tarde, pessoal. É um prazer imenso estar aqui nessa tarde, participando dessa programação maravilhosa. Esse agora é o nosso quadro de perguntas e respostas. E quem está conosco nessa tarde é o pastor Marcelo Flor. O pastor Marcelo Flor, ele é aqui do distrito de Urbis 4, né? De Urbis 4, e hoje vai estar aqui, vamos falar aqui a respeito de profecias. E como eu disse para você pela manhã, se você tem uma pergunta, então mande a sua pergunta relacionada ao assunto que nós estaremos abordando aqui, tá certo? Então você vai perguntar e o pastor Marcelo Flor vai responder, tá certo? Pastor, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu tenho certeza que o conhecimento que o senhor tem e também o que vai passar aqui para nós, né, e os irmãos que estão nos assistindo, com certeza vai ser de grande relevância. Muito obrigado pelo convite. E vamos ver, né? Não sou nenhum Leandro Quadros, mas vamos ver aí as perguntas que o pessoal já preparou aí, né? E tem alguns que vão mandar para nós, não é isso? Isso, com então, certeza. E aí, claro, evidentemente, não pode esquecer de dar um like aí, né? Porque eu acho que vale o like. E também, claro, evidentemente, se inscrever no canal, clicar no sininho aí para receber os vídeos aqui da Igreja de Califórnia, não é isso? Muito bem, com certeza, né? Então, nós queremos agradecer desde já a todos vocês que estão nos acompanhando, desde o culto divino, pela manhã, e vai continuar conectado conosco, tá certo? Então, vamos lá, vamos para as perguntas, porque nós não temos muito tempo, mas vamos lá para as perguntas. Pastor, já de princípio eu quero agradecer assim, porque o tema que nós iremos abordar é um tema de suma importância para nós que vivemos no século 21, ainda mais nós que somos adventistas, não só os adventistas, mas todos os evangélicos de um modo geral, né? Porque profecias, é preciso entender as profecias, né? E Deus deixou as profecias para o seu povo. Então, nós vamos falar aqui sobre Daniel e Apocalipse especificamente, tá certo? Então, eu tenho aqui a primeira pergunta: qual é a relação entre Daniel 2 e os tempos atuais, pastor? Porque Daniel 2 apresenta ali o sonho de Nabucodonosor, não é isso? Aquela grande estátua ali, 4 metais, né? E na época de Daniel. Agora, o que tem a ver uma estátua, né? Ou então Daniel 2 com os nossos dias atuais? Muito bem, vamos abrir aqui em Daniel 2, então. Tem um texto que vai nos ajudar bastante para entender qual é a relação que tem, né? Daniel 2, vamos aqui no versículo... Bom, começando por verso 1, mas como a história é longa, né? Pode sentar aí. Isso, meu filhão aqui, ó. Isso aí, fica sentadinho aí, tá? Muito bem, então, vamos lá. Daniel 2, então, começa com esse sonho que Nabucodonosor recebeu, e ele perdeu o sono. O sonho foi tão impactante que ele acabou não dormindo mais aquela noite. E o perturbou tanto que ele até falou que ia proclamar um decreto de morte se alguém não resolvesse a questão. E aí é onde entra a questão de Daniel. Se entra a questão de Daniel aqui, nós podemos ver, por exemplo, no verso 24 em diante aqui, onde diz: por isso Daniel foi ter com Arioque, a qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então, Daniel, ele agiu nesse momento, né, para salvar não somente a ele e seus amigos, mas a todos, né? E aí, Deus, então, revela a Daniel. E aí, o que acontece? Daniel entra na presença do rei, no verso 27. Mas Daniel, na presença do rei, disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos e astrólogos o pode revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios e fez... Agora vem, ó. E fez, olha só, e fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavam no teu leito, são estas. Pronto. Aqui está uma expressão muito interessante: últimos dias. Essa expressão, últimos dias, traduzindo para o nosso português, é claro, nós encontramos também no Novo Testamento, onde Paulo usa ali em Timóteo, capítulo 3, verso 1,
né? E tem uma outra citação também em Timóteo, que usa a expressão últimos dias. Então, acontece, tem a expressão tempo do fim e a expressão últimos dias. Sim. Okay. Qual é a expressão tempo do fim? Que muitos usam, até falam, não está falando do fim do mundo, igual muitos colocam. A questão de tempo do fim que você tem em Daniel, na realidade, poderia ter sido colocado de maneira diferente. Não tempo do fim, mas fim do tempo. Então, aí está se falando sobre tempo profético. Então, há uma diferença. De tempo. Então, exato. existe uma diferença. Uma diferença. Tempo do fim e fim dos tempos. Exatamente. Então, tempo do fim em Daniel, está se falando do fim das profecias de tempo. Como, por exemplo, a maior delas, 2.300 tardes e manhãs. Ok? Separar uma coisa da outra. Agora, a expressão últimos dias, aí sim se refere aos dias finais da história da humanidade. E ele disse o seguinte, que aquela estátua que ele viu se refere aos últimos dias. Então, ou seja, a estátua tem 4 metais, como você falou, sim, representa os reinos, começando por Babilônia, isso está bem claro ali, onde Daniel diz, né? E diz Babilônia, Medo-Persa, a Grécia, Império Romano. Só que tem os dedos da estátua. E aí o que acontece? Em Daniel não fala muito sobre isso, mas em Daniel 7, mas dos 10 das estátuas representam também ali um período da história, que é registrado no ano 476 depois de Cristo. E se estende daquela época até os dias de hoje. Por quê? Porque naquela época não tinha formado a Europa como nós conhecemos hoje. Depois dali das tribos de Israel, as tribos bárbaras, que invadiram e destruíram o Império Romano, cada tribo foi assumindo, vamos dizer assim, uma nação que hoje existe nos nossos dias. Os francos, as França, alamanos, a Alemanha, tá certo? Os anglo-saxões, a Inglaterra, e aí foi surgindo as nações, e isso se deu ao longo da história, até os nossos dias. O detalhe aqui é a pedra, porque o cenário da estátua toda já está todo aí, do dia de Daniel e até os nossos dias. O que não apareceu ainda, que está aí, é a pedra cortada sem auxílio de mãos. Essa pedra se refere à volta de Jesus. Então, Daniel 2 fala, o tema central, que se fosse colocar ali, não seria a estátua, mas seria ali a volta de Jesus sendo representado por essa pedra que corta e atinge não a época de Babilônia, não a época de Medo-Persa, nem de Grécia e nem de Roma, mas sim a época dos 10 dedos, ou seja, as nações que representam os dias que nós vivemos. Certo. Pastor, então quer dizer que Deus ele estava mostrando ali, eu posso dizer assim, toda a trajetória da história da humanidade, da época de Daniel até a volta de Jesus, é isso? Isso, e também, claro, evidentemente, uma mensagem clara para Nabucodonosor, que adorava vários deuses, de que nenhum deus que ele adorava era o Deus que ele deveria adorar, mas sim aquele que estaria vindo para buscar não só a humanidade toda, mas principalmente Nabucodonosor. Pronto, muito bem. Daqui a pouquinho nós teremos aqui o quarteto, vai estar cantando. Eu tenho mais uma pergunta aqui, vou chamar o quarteto para estar louvando e glorificando o nome de Deus. Então, não sai daí. Pastor, a outra pergunta que eu tenho aqui é o seguinte. Daniel 2 e Daniel 7, essa pergunta aqui é sim ou não? Entendeu? O senhor vai dizer sim ou não. Daniel 2 e Daniel 7 são as mesmas profecias, sim ou não? Sim. Pronto, sim. Se Daniel 2 e Daniel 7 são as mesmas profecias, por que existem detalhes tão diferentes? Por exemplo, o barro misturado com o ferro, no capítulo 2, e o chifre pequeno, no capítulo 7. Olha, ótima pergunta. Tem gente que tem dúvida mesmo sobre isso. É a mesma profecia, mas foi dada de maneira diferente. Por exemplo, em Daniel 2, foi dado a um rei ímpio e pagão. Então, para um rei ímpio e pagão, deu em forma de deuses, ou seja, representado pelos metais, para mostrar para Nabucodonosor de que nenhum Deus daqueles que ele adorava era o Deus que ele deveria adorar, como eu falei na resposta anterior. Então, Daniel 2 foi dado para um rei ímpio
E para isso deu em forma justamente da estátua que ele adorava, vários deuses, e os metais representados de todos os seus deuses. Para Daniel 7, que é um servo de Deus, que é um instrumento, Deus deu em forma de animais. Animais que representavam animais perseguidores. Então, por exemplo, você tem um leão, brinca na frente do leão para você ver. Eu tive o privilégio, mas minha família, de viajar a uma das férias passadas e ir em Buenos Aires. E lá em Buenos Aires tem um zoológico lá, chamado Lohan. E nós fomos lá no Lohan. Qual a diferença desse zoológico para qualquer um que existe aqui no Brasil, por exemplo? É que lá você entra dentro da jaula dos animais. Né? E eu tive o privilégio... O senhor entrou dentro da jaula do leão? Entrei, tive o privilégio de entrar, na jaula do tigre. Corajoso, hein? Né? Inclusive, tá a foto do meu perfil, tá essa foto do tigre lá. Tirei a foto, o tigre lá todo dormindo e tal, tirei a foto lá bem pertinho assim, colocando a mão nas costas dele. No leão também, a gente entrou na jaula lá, tinha uns 4 leões lá dentro da jaula. Foi uma experiência, mas você estava lá, você viu que não aconteceu nada. Então, acontece, foi muito interessante, né? E no caso, por exemplo, esses animais, né, que é representado aí, são animais que ninguém tem coragem, um animal tão, vamos supor, sem estar alimentado, sem consciência, ninguém vai chegar perto de um tigre, de um leão, ou os animais representados aí, né? Leopardo, por exemplo, o urso, muito mais ainda de um animal terrível e espantoso. Então, esses animais foram apresentados para Daniel de características de animais perseguidores. Claro, evidentemente, o verso 17 explica que esses 4 animais são 4 reinos que levantarão para a terra, que são reinos perseguidores. Certo. A questão característica que tem, de fato, em Daniel 2 e Daniel 7, é o princípio de interpretação profética. Repetição versus ampliação. Então, Daniel 7 repete Daniel 2, mas acrescenta detalhes que não foi dito em Daniel 2. E um desses detalhes é o chifre pequeno. A divisão dos 10 tribos, por exemplo, né, que dos 10 chifres, 3 foram arrancados, os ostrogodos, os érulos e os vândalos. Né? Então, as 3 tribos foram extintas. Então, é retratado também o surgimento de um chifre pequeno. Então, Daniel 7, se a gente fosse colocar aqui, qual que é o foco ali da profecia? No quarto animal, que Daniel até disse no verso 19, tem o desejo de conhecer a verdade sobre o quarto animal, e o chifre pequeno. Okay. Que, por sua vez, o chifre pequeno vai dar uma continuidade, falando mais sobre ele em Apocalipse, capítulo 13. Muito bem. Pastor, o senhor falou aqui que a diferença que tem entre Daniel 2 e Daniel 7, né? Que em Daniel 2 aparece ali a estátua, o barro misturado com o ferro, e no capítulo 7 já aparece ali o chifre, né? O chifre pequeno. Agora aqui o seguinte, no capítulo 24, versículo 15 de Mateus, Jesus faz referência ao livro de Daniel. A que Jesus estava se referindo quando ele falou do abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Só um minuto. Você que mandou a sua pergunta, daqui a pouquinho eu vou estar lançando a pergunta para o pastor, tá certo? Então nos aguarde aí que daqui a pouco eu vou lançar a sua pergunta. Então, pastor, o que se refere àquele abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quando Jesus se referiu? Interessante ver essa pergunta. Jesus faz referência à questão, usando a tradução, no caso em português, colocando a abominável da desolação, né? Nós encontramos em Daniel capítulo 12, essa referência que Cristo fez aí em Mateus, registrado em Mateus, né? Daniel 12, verso 11, diz o seguinte: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Quando Cristo cita, essa citação aqui de Daniel está bem à frente do tempo de Jesus.
tá? Mas o mesmo poder que estava operando na época de Cristo é o mesmo que é citado aqui em características diferentes. Por exemplo, quando Cristo esteve, era o Império Romano em que estava à frente, certo? E essa citação de Daniel aqui, onde ele fala da abominação desoladora, está se referindo justamente quando o sacrifício diário, no caso a palavra diário está traduzida errado na minha versão, se na sua versão está a palavra contínuo, ou na sua, está correto. Então é um sacrifício contínuo, que faz menção ao sacrifício que acontecia no santuário de manhã Pastor, e de tarde. Só um minutinho aí. Então, qual é a diferença para o contínuo e diário? Existe alguma diferença? Não, então... Só questão de tradução mesmo. É só questão... É porque é o seguinte, diário, ok, pode até ser, mas o contínuo traz mais... é mais fiel à palavra que está no original hebraico. Pronto. Se referindo ao santuário, ao sacrifício. O contínuo está mais próximo do original, então. Está mais, okay. Tá mais dando sentido, entendeu? Isso, okay. Ao sacrifício contínuo. Tanto é que o sacrifício que Cristo morreu foi qual? Aquele pelo pecado cometido ou pelo contínuo? Tem muitas pessoas que pensam que é pelo pecado que a gente cometeu. Não, é pelo contínuo. E aí tem que ir lá para Levítico e entender o que significava esse sacrifício que acontecia de manhã e à tarde. Porque esse sacrifício de manhã e de tarde era para benefício de todo o povo. Mesmo que um bebezinho, uma criança não cometeu um ato pecaminoso, mas o sacrifício acontecia em favor dele. Okay. Entendeu? Então, ou seja, sacrifício contínuo. Então, se referindo ao sacerdócio que era feito todos os dias. Então, quando for tirado o sacerdócio, que era acontecido todos os dias, pelo sacerdote, aí quando for tirado de Jesus e colocado no homem, aí será colocado, estabelecido a abominação desoladora, que no caso se refere ao poder do chifre pequeno, ou seja, o papado. Então, está se referindo ao papado. Então, quando Jesus fala, ele já estava falando do Império Romano, que já tinha essa questão do imperador reclamar como um ser divino, tá certo? Isso só se intensificou mais quando de fato se cumpriu a profecia. Agora, eu já vi algumas Daniel. pessoas falarem, pastor, que essa questão do abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, estava se referindo também ali à questão da invasão de Jerusalém. Isso tem alguma coisa a ver? Também. Por quê? Porque é tudo que envolve as ações do Império Romano, certo? Então, o Império Romano, Satanás tentou utilizar, por exemplo, Babilônia, que não foi, porque a gente sabe que Deus já falava para o profeta Jeremias, né? Deus já falava. Ciro, por exemplo, que era um rei ímpio, mas Deus profetizou o nascimento de Ciro e chamou de meu servo, ou até de meu filho, certo? Então, Ciro, vários ali foram guiados por Deus para que acontecesse. Agora, o Império Romano já tem característica muito mais satânica, ou de ação do inimigo, Satanás mesmo, do que os outros impérios. Porque você percebe, por exemplo, Nabucodonosor, quando reconhece, ele toma a decisão. Belsazar, o filho, ele sabia o valor que Daniel era e respeitava Daniel e o Deus que Daniel servia. Okay. Dário e também Ciro também respeitavam o Deus de Daniel, tanto é que Dário era amigo de Daniel, certo? Só a questão do Império da parte de Grécia, que já não aparece mais a questão de Daniel, porque obviamente já teria falecido, né? Certo. Mas tirando dessa parte da Grécia, o Império Romano, a gente vê as ações do Império Romano muito mais tendenciosas, mais na mão do inimigo, tá certo? Do que os outros impérios. Ok. Como Daniel e Apocalipse, como pode Daniel e Apocalipse ser escritos em épocas diferentes, personagens diferentes e estarem tão relacionados um com o outro? Porque Daniel e Apocalipse, eles foram escritos em épocas diferentes, né? Profetas diferentes, né? Personagens diferentes e culturas também diferentes. Mas como esses dois livros se foram escritos em épocas tão diferentes assim, cultura diferente, como eles podem estar relacionados um com o outro tão intimamente?
Olha, interessante a pergunta. De fato, Daniel foi escrito em hebraico, foi escrito há muitos anos, um pouco mais aí, né, em torno de 300 a 400 anos de diferença, né, ou um pouco mais. E aí o que acontece? Daniel foi escrito, tem esse tempo, tem o contexto de que Daniel, no caso o povo, tem até uma similaridade com João, né, que estava em cativeiro também, né? João também estava em cativeiro. Tem a similaridade, a diferença da língua, no caso o Daniel foi escrito em hebraico, né? Já o Apocalipse foi escrito em grego, né? Tem a questão da natureza literária também de diferente também, porque embora Daniel tenha alguns símbolos, aliás vários símbolos, mas são símbolos bem mais fáceis de compreender. Já o do Apocalipse já é mais difícil, né? Tem mais símbolos que carregam, que exigem um pouco mais a nossa atenção para poder entender. Bom, tem um texto de Daniel que explica isso aí, Daniel 12, verso 10, que diz o seguinte: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Aí o Apocalipse tem um texto também que traz o mesmo sentido, que está logo no capítulo 1, verso 3, que diz assim: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então, ou seja, inclusive o verso 1 também diz que o livro do Apocalipse foi escrito para os seus servos. Então, os dois livros, embora eles tenham carregado símbolos, o Apocalipse um pouco mais difícil do que de Daniel, embora foi escrito em épocas diferentes, mas foram guiados pelo mesmo Espírito. Então, o Espírito Santo, ele então guiou, não só o livro de Daniel e Apocalipse, a gente está tratando disso aqui porque são livros apocalípticos, são livros que falam dos eventos, não só da questão período profético de tempo, mas vai além, nos últimos dias, nos eventos finais. E foram tão guiados por Deus, que é como se Daniel e João estivessem que nem eu e você estamos aqui, um do lado do outro, né? Olha, eu vou escrever até aqui e você dá continuidade. Foi o que de fato aconteceu, né? E a gente vê a trajetória e o cuidado de Deus para com o seu povo, mas principalmente, Carlos, pela sua palavra, porque manteve intacta tanto Daniel quanto Apocalipse, e não só no período dos dois, mas além disso até os nossos dias. Pronto, isso mostra que Deus está no controle, né? Que Ele tem a direção de todas as coisas. Exatamente. Ô pastor, o senhor falou realmente que existe alguns símbolos no livro de Daniel, em Apocalipse, que em Daniel é bem mais fácil de compreensão, né? É bem mais fácil. E em Apocalipse existem alguns símbolos que é muito difícil entender. Por exemplo, a questão eu tenho até aqui a pergunta do Eric, ele pergunta o seguinte: quem são os 144 mil descritos no livro do Apocalipse? Porque muitas ideias, né, a respeito dos 144 mil, mas quem realmente são esses 144 mil? Olha, na questão da natureza apocalíptica que traz o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, assim como toda a Bíblia, por exemplo, nós temos os livros poéticos, certo? Você, ao estudar os livros poéticos, você tem que conhecer a poesia hebraica, você tem que conhecer. Então você tem que saber, você tem que identificar, inclusive, quando é uma poesia paralela, quando é uma poesia que fala sobre precatório, entendeu? Então, ou seja, tem vários detalhes da literatura poética hebraica que você tem que conhecer para você entender nos nossos dias o que é que o profeta está dizendo. A mesma coisa trata dos livros históricos, você tem que compreender a questão dos históricos. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Talento no Antigo Testamento é uma coisa, já talento no Novo Testamento é outra, completamente diferente, né? Então, tem que se conhecer de fato a questão da história. Aí você trata agora de livros, por exemplo, proféticos. Aí você tem profecia clássica, você tem profetas maiores, menores, mas você tem dentro da série profética, você tem os livros apocalípticos, ou seja, que fala sobre os últimos dias, fala de profecias dos eventos finais. Daniel e Apocalipse.
No que diz respeito aos símbolos, a compreensão, você tem que levar em conta os princípios. Já falei um aqui, que é repetição versus ampliação. E outro importantíssimo que tem que levar em conta é, que isso a igreja sempre fala, né? Que é deixar a Bíblia explicar-se a si mesma. E além desse, tão importante, é visão dada, visão explicada. Por exemplo, em Daniel 2, que a gente falou aqui um pouquinho, do verso 1 até o verso 23, ali mais ou menos, é a visão dada tanto para Nabucodonosor, quanto para Daniel. Nos versos seguintes, até o final do capítulo, que é o capítulo todo trata desse assunto, é a visão explicada. Então, no mesmo capítulo, você tem a visão dada, a visão explicada. No capítulo 8, acontece a mesma coisa. Você tem a visão dada do capítulo 1, no capítulo 8 até o verso 18. Agora, o verso 19 e 20, já é a explicação que tem ali da profecia. Agora, no que diz respeito às profecias, no caso aí de 144 mil, é a mesma coisa, visão dada, visão explicada. Então, quando você vai para Apocalipse capítulo 7, porque um capítulo 7 é onde foi dado pela primeira vez, porque ela repete no capítulo 14, é bem claro a natureza aqui. Começa assim: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem o mar, nem sobre árvore alguma. Então aqui você já viu o primeiro verso carregado de simbologia. 4 anjos, 4 cantos da terra, segurando 4 ventos. É óbvio aqui que está frente de uma natureza simbólica, porque 4 cantos da terra. A terra é redonda, não é quadrada. Então não está aqui literal. Então tem pessoas que tentam pegar de forma literal e não pode. Um outro detalhezinho que é importante dizer aqui é que para João acontece muito no livro de João. Ele ouve uma coisa, mas quando ele vira para ver, ele vê outra. Aí tem muitos evangélicos que crê na dispensação, crê que vai ter um momento na história em que vai haver uma multidão de salvos, vai ter 1000 anos de paz e tal, aquela coisa, né? E a multidão e tal. Só que tem um detalhe, olha só que coisa impressionante. O verso 7 então fala aqui do selo de Deus e tal e tal. Depois do selo de Deus, no verso 4, então ouvi o número dos que foram selados, e que era 144 mil de todas as tribos de Israel. Olha só, então ouviu o número, ele falou o quê? Que ouviu, eu ouvi o número. Aí beleza, aí ele fala as tribos, só que tem um detalhe, muitas dessas tribos não existem mais. Certo. Então não se pode pegar como literal, porque não foram extintas, não existe mais descendente, não existe mais, ok? Ok. E agora o verso 9, o que acontece aqui no verso 9? Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Então, ou seja, quando ele ouviu um número, mas quando ele viu uma multidão, que não podia enumerar. Então, quem seria os 144 mil? Bom, os judeus, assim como João também, eles usavam muitos números para explicar muita coisa. Então, por exemplo, você tem o número 3, que é bem evidente na Bíblia, o número 40, certo? Você tem o número 12 também, 12 tribos de Israel, e tem 12 apóstolos. Aqui é exatamente isso, é como se diz o quadrado perfeito. 12 vezes 12, 144, ok? Agora, 12 vezes 12 também, 12 vezes 12 também, é o que explica a questão do mundo. Então, por exemplo, você tem 4 pontos, onde representa norte, sul, leste e oeste. É onde está o povo de Deus. Então, ou seja, essa grande multidão, e os 144 mil, primeiro, é o mesmo grupo, certo? E segundo, não é literal o número. Se quer pegar, por exemplo, algo literal aqui, não pega o número.
Mas pega o que João viu, porque Certo. ele não viu um número, ele só ouviu, e ele viu uma grande multidão. Então, 144 representa o planeta Terra. São filhos de Deus no norte, no sul, no leste e no oeste do planeta Terra. Então, é isso que ele está dizendo aí. Pronto. Pastor, eu tenho aqui a última pergunta, porque o nosso tempo já Mas, esgotou. rapaz, já? É. Mas, Já rapaz, esgotou, né? a Tá não ser ficando que bom. ninguém aqui está gostando, né? Eu acho que Não, mas ninguém é- deve estar gostando, né? É a questão do horário mesmo, né? Pessoal, então... eu Tá, tenho uma outra e se pergunta. agora o povo der 1000 likes, dá para continuar? Com certeza. Ah, então tá bom. Então, veja bem, Então tá bom. eu tenho a última pergunta, mas primeiro, antes eu queria aqui... aqui tem alguém mandou uma mensagem aqui, Luan Sena. Ele diz: boa tarde, pessoal do Brasil. Feliz de esperar meu primo cantar. Sou Luan, da igreja de Milão. Luan, da igreja de Milão. Luan, Olha. eu quero mandar um abraço para você. E muito obrigado porque você está aqui conosco, conectado conosco, viu? Um forte abração e daqui a pouco realmente seu primo estará cantando aqui, viu? Mas, Para a rapaz, honra e vocês glória estão de Deus. chiques, hein? Lá da Itália, hein? Exatamente. Que legal, viu? Então, um abraço, Luan. Pastor, a última pergunta. Geralmente as últimas coisas são mais difíceis, né? Não. Inclusive, Paulo fala que nos últimos dias subirão tempos difíceis. Então, eu acho que vai vir uma coisa Na bem difícil. verdade, teríamos aqui mais perguntas, né? Mas como o tempo não permite, então a pergunta é o seguinte: o sábado é encontrado de forma específica no livro de Apocalipse? Porque alguns dizem que o sábado é algo do passado, foi na época de Moisés, né? O sábado foi dado para os judeus. E Apocalipse é a revelação dos últimos dias. Então, será que nós podemos encontrar o sábado especificamente no livro de Apocalipse? Olha, vamos lá, que pergunta, viu? Hoje, inclusive, de manhã, a gente viu um Provai e Verde especial demais, né? Com a experiência justamente questão do sábado. E eu quero mandar um abraço agora para o meu amigo, o nome dele chama Márcio Bordini, mora no Rio de Janeiro. Márcio, um abraço para você. Márcio assistiu o culto hoje de manhã e ele se impactou demais ao ver o Provai e Verde. E ele estava conversando comigo antes de vir para cá. Eu estava fazendo um estudo bíblico ali, digitando no WhatsApp de 11 perguntas e respostas sobre o sábado, né? E ele perguntou: quero saber mais sobre o sábado, né? Então, realmente as pessoas elas têm muito desejo de saber mais sobre o sábado. Bom, o sábado, desde o texto de Gênesis, mostra o porquê do sábado, porque o sábado tem íntima ligação com a criação, certo? Um evolucionista jamais vai guardar o sábado, porque o sábado aponta Deus como criador dos céus e da terra. Aí quando você vai para a lei de Deus, lá explica o porquê o povo de Israel, que tinha esquecido o sábado, tinha que guardar o sábado, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. E agora, trazendo para os nossos dias, tem um texto em Apocalipse que faz a ligação com um povo que vai receber a volta de Cristo e algo muito característico que esse povo teria. É um texto-chave, então. Que está em Apocalipse 14. Vamos lá, Apocalipse 14, versos 6 e 7. Que diz assim: vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar se acendo sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E agora vem: e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Então aqui essa referência é semelhante lá dos mandamentos, né? Do 4º mandamento. Então, exatamente, é um texto que faz exatamente ligação com o 4º mandamento da lei de Deus. Assim como o povo lá na época lá que Moisés recebeu no Monte Sinai, a tábua da lei, havia esquecido do sábado, assim hoje, também muitos esqueceram do sábado. E aqui está um texto que traz, e nós que conhecemos essa questão, devemos levar as pessoas a adorar a Deus, dar-lhe glória, ter a ciência de que o juízo já chegou, que estão em pleno juízo, e adorar o Deus Criador dos céus e da terra e do mar e as fontes das águas. E esse dia é o dia de sábado que o Senhor separou, né? Que não só isso, esse texto aqui, viu? Mas também tem uma ligação também direta com Apocalipse capítulo 21, onde fala de novos céus e nova terra.
E aí a gente lembra também de Isaías, capítulo 66, verso 22 e 23, onde faz menção que no novos céus e nova terra, o sábado será um dia de adoração entre Deus e seus filhos. Muito bem. Pastor, agora essa aqui, só para fechar rapidinho. Opa, qual o melhor método de interpretação profética? Preterismo, futurismo ou historicismo? Olha, outra pergunta interessantíssima, perguntas aí que cabe para estudo teológico. Essa é uma. Bom, o método que... É o melhor método de interpretação profética. Exato. Nós temos esses três que são os mais conhecidos, mas tem outros, mas esses são os mais conhecidos. O método historicista foi usado pelos próprios escritores da Bíblia, por Jesus, quando ele disse a abominação assoladora, do qual falou o profeta Daniel, ele está usando o método historicista, certo? Porque ele fala de uma profecia que ia ter cumprimento na história, como de fato teve. E também os reformadores usaram esse método. E ao usar esse método, eles colocaram no centro da profecia quem? O papado. Então, o papado, para tentar tirar do centro da profecia, eles criaram duas escolas de interpretação profética. A preterista e a futurista. O preterista traz o cumprimento da profecia no tempo do profeta. Então, seja, tudo que na Bíblia escreveu, cumpriu até João. Certo, não certo? tem mais nada para se cumprir. Não tem mais nada para se cumprir. Ok. E o futurismo, ele leva para o futuro. Então, por exemplo, o futurismo, ele não crê que Jesus vai voltar e vai ter 1000 anos. Certo. Ele crê que vai ter 1000 anos e que Cristo vai voltar só depois de 1000 anos. Entendeu? Entendi. Então, é um pós-milianismo. Sim. Certo? Quanto à Bíblia, ela é pré-milianista. Então, Cristo vai voltar antes desses 1000 anos que fala em Apocalipse capítulo 20. Então, ou seja, agora, uma pergunta cabe aqui. Se foi a igreja romana que trouxe o método preterista e o futurista para poder trazer um novo, para atrapalhar mais ainda na compreensão bíblica, o que é uma igreja evangélica, que só é evangélico porque se diz que não é católico? Uma pessoa que se diz protestante ou evangélico, ela protesta o quê? Protesta contra os ensinos errados de Roma. Então, ou seja, por que uma igreja evangélica está usando um método que é católico? Então, cabe aqui uma pergunta, né, que para reflexão. Então, o método correto, de acordo com a Bíblia, é o historicista. Pronto, infelizmente nosso tempo acabou e eu quero agradecer aqui ao pastor Marcelo Flor. Pastor, muito obrigado pela sua disponibilidade, mas nós temos esse quadro, né? Sempre nós estamos realizando esse quadro aqui de perguntas e respostas, mas a gente pode reservar uma outra oportunidade para o senhor estar aqui conosco, tá certo? Então, eu que agradeço, né, filhão? Meu filhão. Então, agradeço aí pela oportunidade, né? Foi rápido, mas eu creio que deve ter sido bastante construtivo. Eu estou muito feliz pela oportunidade e sempre que precisar, meu irmão, estamos juntos. Pronto, vamos marcar outro momento. E eu quero também agradecer a você que está nos acompanhando e vai continuar nos acompanhando, porque a programação ainda não acabou, tá certo? Então, continue deixando o seu like, se inscrevendo no canal, para que possa cada dia, e também compartilhando, né? Dá tempo ainda você compartilhar esse link para que outros possam estar nos acompanhando. Então, que Deus continue nos abençoando.